Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, todo ser humano, seja cristão ou não, pensa que sabe de tudo e não precisa da ajuda de ninguém para fazer acontecer os seus sonhos. A Bíblia é repleta de relatos desses semideuses que tomam atitudes por conta própria e, em raríssimos casos, deu certo, mas na maioria perdem a aposta e até a vida por conta de suas atitudes erradas. E se algumas delas deram certo, é porque Deus o permitiu. Um dos casos mais emblemáticos narrados nas Escrituras Sagradas é o que está no livro de Gênesis, capítulo 17, do versículo 15 ao 17, que diz assim: Disse Deus a Abraão: Quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, porém Sara será o seu nome. A abençoarei e também dela te darei um filho. Sim, abençoarei e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Ao que se prostrou Abraão com o rosto em terra e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara, que tem 90 anos? Sara ouviu essa promessa feita por Deus, que incluía ela também, e achando que para ser cumprido estava demorando muito, ela ofereceu a sua escrava egípcia de nome Agar, para que ela concebesse um filho a Abraão, sem não esperar o cumprimento da promessa de Deus. A intenção de Sara era dar uma ajudazinha a Deus no cumprimento de sua promessa e ao projeto que Deus teria de fazer a Abraão e ao Estado de Israel. E Abraão aceitou. Ele foi conivente com o erro que estava sendo plantado por Sara. Com isso, os dois conseguiram, com o nascimento de Ismael, filho de Abraão, e a escrava Agar, apenas a formação de um povo inimigo do seu povo, em uma luta que vem desenrolando desde então e está perdurando no curso da história da humanidade e que vai redundar na guerra de Gog e Magog, ou seja, a guerra do Armagedon. Israel contra todos os países do Oriente Médio, inclusive contra a Rússia, com 200 milhões de soldados que vai investir contra Israel. Os descendentes de Ismael são mencionados na Bíblia como tendo dado origem a 12 tribos. Eles se estabeleceram em diversas regiões, muitas vezes como nômades, especialmente na região da Península Arábica e no norte da África, e formaram o país Irã, maior inimigo histórico e eterno de Israel. Em torno de 5 anos depois do nascimento de Ismael, nasceu Isaque, o filho de Abraão e Sara, que seria o filho da promessa. Na verdade, a interferência humana nas promessas de Deus pode ser desastroso, porque o homem é impetuoso e desobediente aos ditames da lei de Deus. Outro episódio bíblico que chama atenção, mas ao contrário do caso de Abraão, Sara, Isaque e Ismael, foi o episódio envolvendo Moisés. Apesar de que todos nós conhecemos a história de Moisés e sua participação na libertação do povo de Deus do cativeiro egípcio, mas Moisés nunca pediu para se tornar líder de Israel. Moisés também nunca pediu para ajudar Deus a libertar o povo dele do cativeiro. Moisés jamais tentou ou quis dar uma mãozinha a Deus para que acontecesse. Ele simplesmente obedeceu o que o Senhor ordenou. Apesar da aflição daquele povo em torno de 40 anos no deserto, sofreu fome, sede, perseguição, ataques de inimigos, mas sua missão foi cumprida e hoje Israel, apesar de ser muito pequeno, é um país abençoado por Deus em todos os sentidos. Baseado nesses dois episódios já citados, Deus tem sua maneira de operar. No caso de Abraão, Sara e Ismael, houve uma interferência do homem, por isso a humanidade está pagando um alto preço, enquanto que Moisés simplesmente não queria se envolver, apenas obedeceu à ordem do Senhor. O que você quer talvez não seja a soberana vontade de Deus, e ir contra a vontade de Deus é muito perigoso.
e não querer ouvir a voz de Deus que fala com você através da sua palavra. Com frequência, buscamos a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, interferimos nela. Muitas vezes estamos querendo que Deus faça o que desejamos. E isso é interferir na sua vontade, mesmo sabendo que a vontade de Deus vai se realizar. Então, por que interferimos? Por que achamos que temos que fazer as coisas acontecer? Por que temos que ser tão impacientes e também tão apressados? Talvez porque perdemos as lições de confiar mais em Deus. Muitas vezes também é pura imaturidade espiritual. A experiência e a sabedoria nos ensinam que Deus será Deus e que devemos aprender a andar pela fé e não pelo que vemos. Na próxima vez que você achar que sabe o que Deus está fazendo, pare e espere para ver como Ele fará. Se você tentar fazer as coisas do seu jeito em vez do jeito dele, você terá seguindo os passos de Abraão e Sara. Depois alguém vai pagar um preço de sua pretensão. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.